44. Uma forma de justiça. Mas, quanto aos vinculadores, possuíam apenas 3 membros, um número que não lhes era incomum. Tampouco procuravam aumentá-lo em grande quantidade, pois, durante os tempos de Madasa, só um membro da sua ordem mantinha contínuo acompanhamento de Uritiro e seus tronos. Entendia-se que seus desprenos eram peculiares, e persuadi-los a chegar à magnitude das outras ordens era visto como algo subversivo. De Palavras de Radiância, capítulo 16, página 14. Kaladin nunca se sentia tão desconfortavelmente em destaque como quando visitava a área de treinamento de Olhos Claros de Dalinar, onde os outros soldados eram bem-nascidos. Dalinar ordenava que seus soldados usassem uniformes durante as horas de serviço, e eles obedeciam. No seu próprio uniforme azul, Kaladin não deveria se sentir deslocado entre eles, mas se sentia. Os uniformes dos outros eram mais extravagantes, com botões brilhantes e incrustados com gemas nas laterais dos belos casacos. Outros ornamentavam seus uniformes com bordados. Lenços coloridos estavam cada vez mais populares. Os Olhos Claros encararam Kaladin e seus homens quando entraram. Por mais que os soldados comuns tratassem seus homens como heróis, e por mais que aqueles oficiais ali respeitassem Dalinar e suas decisões, ainda eram hostis para com ele e os seus. Você não é bem-vindo aqui, diziam aqueles olhares. Todo mundo tem um lugar. Você está fora do seu, como um chule em uma sala de jantar. Posso ser dispensado do serviço para o treinamento de hoje, senhor? Perguntou Renarin. O jovem usava um uniforme da Ponte 4. Kaladin assentiu. Sua partida fez com que os outros carregadores relaxassem. Kaladin indicou 3 posições de vigia, e 3 dos seus homens correram para o fim para ficar de guarda. Moash, Teft e Yake permaneceram com ele. Kaladin marchou com eles até Zahel, que estava nos fundos do pátio coberto de areia. Embora todos os outros fervorosos estivessem ocupados carregando água, toalhas ou armas de treinamento para os Olhos Claros duelando, Zahel havia desenhado um círculo na areia e estava jogando pequenas pedras coloridas dentro dele. Estou aceitando sua oferta, disse Kaladin se aproximando dele. Trouxe 3 dos meus homens para aprender comigo. Eu não me ofereci para treinar 4, explicou Zahel. Eu sei. Zahel grunhiu. Deem 40 voltas correndo ao redor desse edifício. Depois volte para cá. Vocês têm até a hora que eu ficar entediado com o meu jogo para voltar. Kaladin fez um gesto brusco e todos os 4 saíram correndo. Espere, chamou Zahel. Kaladin parou, as botas esmagando a areia. Eu estava apenas testando sua disposição em me obedecer. Continuou Zahel, jogando uma pedra no círculo. Ele grunhiu, parecendo satisfeito consigo mesmo. Finalmente se virou para encará-los. Imagino que não preciso fortalecê-los. Mas, rapaz, nunca vi gente com orelhas tão vermelhas. Orelhas vermelhas? Indagou Kaladin. É uma expressão da danação. Quero dizer que vocês parecem ter algo a provar, que estão loucos por uma briga. Significa que estão bravos com tudo e todos. Pode nos culpar por isso? Perguntou Moash. Suponho que não. Mas, se vou treinar vocês, rapazes, não posso deixar que suas orelhas vermelhas atrapalhem. Vocês vão escutar e vão fazer o que eu disser. Sim, mestre Zahel, respondeu Kaladin. Não me chamem de mestre, disse Zahel. Ele apontou com o polegar para Renarin, que estava colocando sua armadura fractal com a ajuda de alguns fervorosos. Eu sou o mestre dele. Para vocês, rapazes, sou apenas alguém interessado em ajudá-los a manter vivos meus amigos. Esperem aqui até que eu volte. Ele se virou para ir até Renarin. Quando Yake pegou uma das pedras coloridas que Zahel havia jogado, o homem disse, sem olhar. E não toquem nas minhas pedras. Yake deu um pulo e soltou a pedra. Kaladin se acomodou, recostado em um dos pilares que sustentavam o beiral do telhado, assistindo Zahel dar instruções a Renarin. Sil desceu zunindo e começou a inspecionar as pequenas pedras com uma expressão curiosa, tentando entender o que havia de especial nelas.
Pouco depois, Zahel passou andando com Renarin, explicando ao rapaz o treinamento do dia. Aparentemente, ele queria que Renarin almoçasse. Kaladin sorriu enquanto alguns fervorosos traziam apressadamente uma mesa, talheres e um banco pesado capaz de aguentar um fractário. Havia até uma toalha de mesa. Zahel deixou o perplexo Renarin, que se sentou com sua enorme armadura fractal com o visor levantado, fitando o almoço completo. Ele desagitadamente pegou um garfo. Você quer que ele aprenda a ser delicado com sua nova força? Disse Kaladin a Zahel, quando o homem passou por ele de novo. Uma armadura fractal é algo poderoso, respondeu Zahel sem olhar para Kaladin. Controlá-la é mais do que furar paredes com um soco e pular do alto de edifícios. Então, quando é que nós... Continue esperando. Zahel se afastou. Kaladin olhou para Teft, que deu de ombros. Eu gosto dele. Yake deu uma risadinha. É porque ele é quase tão rabugento quanto você, Teft. Não sou rabugento, resmungou Teft. Só tenho baixa tolerância à estupidez. Esperaram até que Zahel voltou correndo até eles. Os homens ficaram imediatamente alertas, arregalando os olhos. Zahel trazia uma espada fractal. Eles estavam torcendo por isso. Kaladin havia mencionado que talvez empunhasse uma espada como parte do treinamento. Seus olhares seguiam aquela lâmina como seguiriam uma linda mulher despindo a luva. Zahel se aproximou, então enfiou a espada com força no chão arenoso diante deles. Tirou a mão do punho e acenou. Tudo bem, venham experimentar. Eles olharam para a arma. Pelo bafo de Kelek, disse Teft finalmente. Está falando sério, não está? Ali perto, Sil havia deixado as pedras e fitava a espada. Na manhã após conversar com seu capitão na danação do meio da noite, procurei o Luminobre Dalinar e o rei e pedi permissão para treiná-los nas posturas de esgrima. Vocês não precisam carregar espadas nem nada, mas se vão enfrentar um assassino com uma espada fractal, precisam conhecer as posturas e como reagir a elas. Ele olhou para baixo, pousando a mão na espada fractal. O Luminobre Dalinar sugeriu deixar que vocês manuseassem uma das espadas fractais do rei. Homem esperto. Zahel afastou a mão e gesticulou. Teft estendeu a mão para tocar a espada fractal, mas Moasha pegou primeiro, tomando-a pelo punho e arrancando-a, com força demais, do chão. Ele cambaleou para trás e Teft recuou. Cuidado, ladrou Teft. Raios, você vai cortar o próprio braço se bancar o tolo. Não sou nenhum tolo, disse Moasha erguendo a espada. Um único espreno de glória surgiu junto de sua cabeça. É mais pesado do que eu esperava. É mesmo? Indagou Yake. Todo mundo diz que são leves. Quem diz isso são pessoas acostumadas com uma espada comum, explicou Zahel. Se você treinou a vida toda com uma espada longa, depois pega algo que parece ter o dobro ou o triplo de aço, espera que pese mais, não menos. Moash grunhiu, brandindo delicadamente a arma. Do jeito que é nas histórias, achei que não pesaria nada, que seria leve como uma brisa. Ele a enfiou no chão com cautela. Também oferece mais resistência quando corta do que eu achava. Imagino que seja novamente uma questão de expectativa, replicou Teft, coçando a barba e acenando para que Yake tentasse a arma em seguida. O homem robusto puxou com mais cuidado do que Moash. Par das tempestades. Como é estranho segurar isso aqui, disse Yake. É só uma ferramenta, rebateu Zahel. Valiosa, mas ainda assim uma ferramenta. Lembre-se disso. É mais do que uma ferramenta, disse Yake golpeando o ar. Me desculpa, mas é. Eu poderia acreditar se você falasse isso de uma espada comum. Mas isso aqui... Isso é arte. Zahel balançou a cabeça, irritado. O que foi? Perguntou Kaladin, enquanto Yake relutantemente passava a espada fractal para Teft. Homens proibidos de usar a espada por suas origens humildes, disse Zahel. Mesmo depois de todos esses anos, me parece uma tolice. Não há nada de sagrado em relação a espadas. Elas são melhores em algumas situações,
piores em outras. Você é um fervoroso, observou Kaladin. Você não devia apoiar as artes e tradições Vorins? Bem, caso não tenha percebido, não sou um fervoroso muito bom. Acontece que sou um excelente espadachim. Ele indicou a espada. Não vai experimentar? Sil olhou bruscamente para Kaladin. Eu passo, a menos que você insista. Não está curioso para saber qual é a sensação? Essas coisas mataram muitos amigos meus. Prefiro não ter que tocá-las se você não se importar. Fique à vontade, disse Zahel. A sugestão do Luminobre Dalinar foi acostumar vocês a essas armas, tirar um pouco do espanto. Metade das vezes em que o homem é morto por uma delas é porque ficou ocupado demais olhando para a espada, em vez de se desviar. Sim, concordou Kaladin em voz baixa. Já vi acontecer. Me ataque com ela. Preciso de prática em encará-las. Certo. Deixe-me pegar a proteção para a lâmina. Não, disse Kaladin. Sem proteção, Zahel. Preciso sentir medo. Zahel observou por um momento, então assentiu, indo tomar a espada de Moash, que havia iniciado um segundo turno com ela. Sil passou zunindo, dando volta ao redor da cabeça dos homens que não podiam vê-la. Obrigada, disse ela, instalando-se no ombro de Kaladin. Zahel voltou e assumiu uma postura. Kaladin a reconheceu como uma das posturas de duelo dos Olhos Claros, mas não sabia qual. Zahel avançou e atacou. Pânico. Não conseguiu impedir que ele viesse à tona. Em um instante, viu Dalet morrer, a espada fractal atravessando sua cabeça. Viu rostos com olhos queimados, refletidos na superfície prateada demais da espada. A lâmina passou a alguns centímetros do seu rosto. Zahel deu um passo à frente e brandiu a espada novamente em uma manobra fluida. Dessa vez ela acertaria, então Kaladin teve que recuar. Raios. Aquelas monstruosidades eram belíssimas. Zahel brandiu a espada outra vez e Kaladin teve que saltar para o lado para se desviar. Está um pouco empolgado demais, Zahel, pensou ele. Desviou-se novamente, então reagiu a uma sombra que vira pelo canto do olho. Ele girou e deu de cara com Adolin Collin. Eles se entreolharam. Kaladin esperou por uma piada. Os olhos de Adolin fitaram Zahel e a espada fractal, então voltaram para Kaladin. Por fim, o príncipe fez uma saudação curta com a cabeça, então se virou e andou na direção de Renarin. A implicação era simples. O assassino de branco havia derrotado os dois. Não havia motivo para zombar que ele estivesse se preparando para o outro confronto. Isso não significa que não seja um fanfarrão mimado, pensou Kaladin, voltando-se para Zahel. O homem havia chamado um colega fervoroso e estava lhe entregando a espada fractal. Preciso treinar o príncipe Renarin, disse Zahel. Não posso deixá-lo sozinho o dia todo para ficar com todos como vocês. Yves aqui vai lhes ensinar alguns movimentos e deixar que cada um encare uma espada fractal, como fez Kaladin. Se acostumem com a visão para não congelarem quando uma delas vier na sua direção. Kaladin e os outros assentiram. Só depois que Zahel havia ido embora foi que Kaladin notou que o novo fervoroso, Yves, era uma mulher. Embora fosse uma fervorosa, ela mantinha a mão enluvada. Então havia algum reconhecimento do seu gênero, mesmo que suas roupas largas e a cabeça raspada ocultassem alguns dos outros sinais mais óbvios. Uma mulher com uma espada, uma visão estranha. Por outro lado, o que era mais estranho do que homens olhos escuros segurando uma espada fractal? Yves deu a ele pedaços de madeira que, em termos de peso e ponto de equilíbrio, eram aproximações decentes de uma espada. Como um rabisco de criança era uma aproximação decente de uma pessoa. Então fez com que eles praticassem várias rotinas, demonstrando as 10 posturas de esgrima para as espadas fractais. Desde que pegarem uma lança pela primeira vez, o objetivo de Kaladin fora matar Olhos Claros, e nos anos seguintes, antes de ser escravizado, ele ficara muito bom nisso. Mas os Olhos Claros que caçaram no campo de batalha não eram lá muito hábeis.
A maioria dos homens verdadeiramente bons com uma espada haviam sido levados para as planícies quebradas. Então, aquelas posturas lhes eram novidade. Ele começou a ver e compreender. Conhecer as posturas o ajudaria a antecipar o próximo movimento de um espadachim. Não precisava empunhar uma espada. Ainda a considerava uma arma inflexível para achar as posturas úteis. Mais ou menos 1 hora depois, Kaladin pousou sua espada de treinamento e foi até o barril d'água. Nenhum fervoroso ou parchemano levara bebidas para ele ou para seus homens. Por ele, tudo bem. Não era um garoto rico mimado. Encostou-se no barril, pegando uma concha, sentindo uma boa exaustão nos músculos que lhe dizia que havia feito algo digno de esforço. Sondou o terreno em busca de Adolin e Renarin. Ele não estava encarregado de vigiá-los. Adolin devia estar acompanhado de Mart e Et, e Renarin estava sob vigilância dos 3 que Kaladin havia designado mais cedo. Ainda assim, não conseguiu deixar de procurá-los para saber como estavam. Um acidente ali poderia ser. Havia uma mulher na área de treinamento. Não uma fervorosa, mas uma verdadeira olhos claros, aquela com um vibrante cabelo ruivo. Ela havia acabado de entrar e estava olhando ao redor. Ele não guardava mágoa em relação ao incidente com suas botas. Era apenas uma amostra de como, para um olhos claros, homens como Kaladin eram apenas brinquedos. Brincavam com os olhos escuros, tomavam deles o necessário e não pensavam se os prejudicaram com a interação. Roshone era assim. Sadez era assim. Aquela mulher era assim. Ela não era má, não de verdade. Só não se importava. Ela provavelmente é um bom par para o príncipezinho, pensou ele, enquanto Yake e Teft se aproximaram para beber água. Moash permaneceu treinando, atento às posturas da espada. Nada mal, comentou Yake, seguindo o olhar de Kaladin. Nada mal o quê? Perguntou Kaladin, tentando entender o que a mulher estava fazendo. Nada mal de se ver, capitão, disse Yake gargalhando. Raios! Às vezes parece que a única coisa que o senhor pensa é em quem vai estar no próximo plantão. Ali perto, Sil concordou enfaticamente. Ela é olhos claros, disse Kaladin. E daí? Replicou Yake batendo no ombro dele. Uma dama olhos claros não pode ser atraente? Não. Era simples assim. O senhor é estranho, disse Yake. Por fim, Ives chamou Yake e Teft para que parassem de corpo mole e voltassem ao treinamento. Ela não chamou Kaladin. Ele parecia intimidar muito dos fervorosos. Yake correu de volta, mas Teft ficou mais um momento. Então gesticulou com o queixo para a garota, Shallan. Você acha que temos que nos preocupar com ela? Uma estrangeira sobre quem sabemos muito pouco, enviada de repente para ser a noiva de Adolin. Certamente daria uma boa assassina. Danação, disse Kaladin. Eu devia ter pensado nisso. Bem notado, Teft. Kaladin deu de ombros modestamente. Teft deu de ombros modestamente. Então correu de volta para seu treinamento. Ele havia presumido que a mulher fosse uma oportunista, mas poderia ser de fato uma assassina. Kaladin pegou a espada de treinamento e foi na direção dela, passando por Renarin, que treinava alguma das mesmas posturas que seus homens. Enquanto caminhava na direção de Shallan, a Adolin o alcançou, retinindo em sua armadura fractal. O que ela está fazendo aqui? Indagou Kaladin. Imagino que veio me assistir treinando, disse Adolin. Geralmente preciso expulsar todas elas. Todas elas? Você sabe, garotos que querem ficar me olhando lutar. Eu não ligo, mas se começarmos a permitir isso, elas vão abarrotar a área toda vez que eu vier. Ninguém vai conseguir treinar. Kaladin levantou uma sobrancelha. Que foi? Perguntou Adolin. Nenhuma mulher vem espiar você treinando, carregadorzinho? Mocinha, olhos escuros, faltando 7 dentes e com medo de tomar banho? Kaladin desviou o olhar de Adolin, apertando os lábios em uma linha. Da próxima vez vou deixar o assassino pegar esse aí. Adolin deu uma risada curta, que morreu de modo estranho. Enfim, ela ao menos tem mais motivos do que as outras para vir, considerando o nosso compromisso.
Mas ainda teremos que expulsá-la. Não podemos estabelecer um mau precedente. Você realmente aceitou isso? Perguntou Kaladin. Um noivado com uma mulher que nunca havia visto? Adolin deu de ombros dentro da armadura. As coisas sempre vão bem de início, e aí tudo desmorona. Nunca consigo entender onde errei. Pensei que talvez, se houvesse algo mais formal. Ele franziu o senho, como se houvesse lembrado com quem estava falando, e apertou o passo para se afastar de Kaladin. Adolin alcançou Shallan, que, cantarolando consigo mesma, passou direto por ele sem nem olhar. O rapaz levantou a mão, boca aberta para falar, enquanto se virava para vê-la se afastar cada vez mais ao cruzar o pátio. Os olhos da moça estavam em Nau, fervorosa chefe da área de treinamento. Shallan ofereceu à mulher uma mesura reverente. Adolin fez uma expressão confusa, virando-se para sair atrás de Shallan, passando por Kaladin, que sorria zombeteiro. Ela veio ver você, sei, disse Kaladin. É óbvio que está apaixonada. Calha a boca, rosnou Adolin. Kaladin seguiu o príncipe, alcançando Shallan e Nau no meio de uma conversa. Os registros visuais desses trajes são patéticos, irmã Nau, disse Shallan, passando para Nau um portfólio com encadernação de couro. Precisamos de novos desenhos. Embora eu vá ficar bastante ocupada com meu serviço ao Luminobre Sabarial, gostaria de realizar alguns projetos durante meu tempo livre nas planícies quebradas. Com sua bênção, gostaria de prosseguir. Seu talento é admirável, elogiou Nau folheando as páginas. A arte é sua vocação? História natural, irmã Nau, embora desenhar seja minha prioridade nessa linha de estudo também. E tem razão nisso, a fervorosa virou outra página. Você tem minha bênção, garota. Diga-me, qual é o devotário de sua escolha? Esse é um tema que me causa certa preocupação, disse Shallan, pegando o portfólio de volta. Ah, Adolin, não percebi que estava aqui. Céus, você fica mesmo assustador quando usa essa armadura, não fica? Vai deixar que ela fique aqui? Perguntou Adolin a Nau. Ela deseja atualizar o registro real de armaduras fractais e espadas fractais nos acampamentos de guerra com novos desenhos, disse Nau. Me parece sábio. O registro atual das fractais do rei inclui muitos esboços, mas poucos desenhos entalhados. Você vai precisar que eu pose para você? Perguntou Adolin, virando-se para Shallan. Na verdade, os desenhos da sua armadura são bem completos, graças à sua mãe, replicou Shallan. Vou me concentrar primeiro nas armaduras e nas espadas do rei, que ninguém ainda pensou em desenhar em detalhes. Só fique fora do caminho dos homens lutando, garota, aconselhou Nau ao ser chamada por outra pessoa. Então se afastou. Olhe, a essa altura eu já conheço essa história, disse Adolin, voltando-se para Shallan. 1,70 m, respondeu Shallan. Suspeito que seja essa a altura máxima da minha história, infelizmente. 1 m repetiu Adolin, franzindo a testa. Isso, disse Shallan, observando a área de treinamento. Sempre considerei uma boa altura, mas então vim para cá. Vocês aletianos são mesmo estranhamente altos, não são? Acho que todo mundo aqui é pelo menos uns 5 centímetros mais alto do que a média dos verenos. Não, não era isso. Adolin franziu o senho. Você está aqui porque quer me ver lutar. Admita. Os desenhos são só uma desculpa. Alguém aqui tem uma opinião muito elevada de si mesmo. Imagino que seja uma característica da realeza, assim como o uso de chapéus engraçados e uma inclinação a decapitações. Aqui está nosso capitão da guarda. Mandei um entregador levar suas botas para a sua caserna. Kaladin ficou surpreso ao se dar conta de que ela estava falando com ele. É mesmo? Mandei substituir as solas, disse Shallan. Eram terrivelmente desconfortáveis. Eu gostava daquelas solas. Então seus pés devem ser de pedra. Ela olhou para baixo, então levantou uma sobrancelha. Espere, disse Adolin com uma expressão ainda mais confusa. Você usou as botas do carregadorzinho? Como foi isso? Foi desajeitado, replicou Shallan. E com 3 pares de meias.
Ela deu um tapinha no braço de Adolin sobre a armadura. Se você quiser mesmo que eu te desenhe, Adolin, eu desenho. Não precisa ficar com ciúme, embora eu ainda queira aquela caminhada que você me prometeu. Ah, eu preciso rascunhar aquilo, com licença. Ela avançou até onde Renarin estava sendo golpeado por Zahel, que presumivelmente queria acostumá-la a levar uma surra com a armadura. O vestido verde e o cabelo vermelho de Shallan eram pontos vibrantes de cor no pátio. Caladinha estudou, perguntando quanto podia confiar nela. Provavelmente não muito. Mulher insuportável, rosnou Adolin, e olhou Caladinho de soslaio. Para de olhar para a bunda dela, carregadorzinho. Eu não estava olhando. Mas que diferença faz? Você acabou de dizer que ela é insuportável. É, disse Adolin olhando de volta para Shallan e sorrindo. Ela praticamente me ignorou, não foi? Acho que sim. Insuportável, resmungou Adolin, embora parecesse pensar que a palavra significava algo completamente diferente. Seu sorriso se alargou e ele foi atrás dela, movendo-se com a graça da armadura fractal, que era tão discordante de seu peso aparente. Caladinho balançou a cabeça. Olhos claros de seus jogos. Como se colocar em uma posição em que precisava passar tanto tempo perto deles. Caminhou de volta até o barril e bebeu mais água. Logo depois, uma espada de treino caindo na areia anunciou que Moash o alcançara. O homem agradeceu em silêncio quando Caladinho lhe passou a concha. Teft e Eik estavam se alternando para encarar a espada fractal. Ela te liberou? Perguntou Caladinho, indicando a treinadora. Moash deu de ombros, bebendo a água. Eu não me encolhi. Caladinha sentiu de modo apreciativo. Isso que estamos fazendo é bom, continuou Moash. Importante. Depois que você nos treinou naqueles abismos, pensei que eu não tinha mais nada a aprender. O que mostra como sabia pouco. Caladinha assentiu, cruzando os braços. Adolin demonstrava várias posturas de esgrima para Renarin, enquanto Zahel assentia em aprovação. Shallan havia se acomodado para desenhá-los. Seria tudo isso uma desculpa para se aproximar de modo a esperar pelo momento certo para enfiar uma faca nas entranhas de Adolin? Talvez fosse um pensamento paranoico, mas era o seu trabalho. Então ficou de olho em Adolin quando o rapaz se virou e começou a treinar com Zahel para fornecer a Renarin uma perspectiva de como usar as posturas. Adolin era um bom espadachim, Caladinho admitia. E Zahel também, aliás. Foi o rei, disse Moash. Ele mandou executar minha família. Caladinho levou um instante para entender do que Moash estava falando. A pessoa que ele queria matar, a pessoa de quem sentia rancor, era o rei. Caladinho sentiu um choque atravessá-lo, como se houvesse sido golpeado. Ele se voltou para Moash. Nós somos a Ponte 4, continuou Moash com o olhar perdido para o lado. Ele voltou a beber água. Nós ficamos juntos. É seu direito saber por que eu sou desse jeito. A vida inteira eu só tive meus avós. Meus pais morreram quando eu era criança. Ana e Dá, eles me criaram. O rei matou os dois. O que aconteceu? Perguntou Caladinho em voz baixa, conferindo se nenhum dos fervorosos estava perto bastante para ouvir. Eu estava viajando, trabalhando em uma caravana a caminho daqui, neste deserto. Ana e Dá eram do segundo Nã. Importantes para olhos escuros, sabe? Tinham a sua própria loja. Trabalhavam com prata. Nunca aprendi a profissão. Eu gostava de caminhar ao ar livre, de passear. Bem, um Olhos Claros possuía 2 ou 3 lojas de artigos de prata em Colinar, e uma delas ficava em frente à dos meus avós. Ele não gostava da competição. Isso foi mais ou menos um ano antes de o velho rei morrer, e Elrocar ficou encarregado do reino enquanto Gavilar estava nas planícies. Enfim, Elrocar era amigo desse Olhos Claros que competia com meus avós. Então, ele fez um favor ao seu amigo. Elrocar fez com que Ana e Dá fossem presos por uma acusação qualquer. Eles eram importantes o bastante para exigir um direito a julgamento, um inquérito diante de magistrados.
Acho que o Rocar ficou surpreso por não poder ignorar completamente a lei. Ele alegou falta de tempo e mandou Ana e Dá para as masmorras para esperarem até que o inquérito fosse organizado. Moashi mergulhou a concha no barril outra vez. Eles morreram lá alguns meses depois, ainda esperando que o Rocar aprovasse sua papelada. Isso não é exatamente o mesmo que matá-los. Moashi fitou caladinho. Você duvida que enviar um casal de 75 anos para as masmorras do palácio seja uma sentença de morte? Acho que... Bem, acho que tem razão. Moashi assentiu vigorosamente, jogando a concha de volta no barril. Rocar sabia que eles iam morrer lá. Desse modo, nunca haveria uma audiência diante das magistradas para expor sua corrupção. Aquele desgraçado os matou. Assassinou os dois para esconder seu segredo. Eu voltei de viagem e encontrei uma casa vazia. Os vizinhos me contaram que eles já estavam mortos havia 2 meses. Então agora você está tentando assassinar o rei Rocar, sussurrou caladinho, sentindo um arrepio ao falar isso em voz alta. Não havia ninguém perto bastante para ouvir, não como sons de armas e gritos comuns na área de treinamento. Ainda assim, as palavras pareciam flutuar diante dele, tão altas quanto um toque de trombeta. Moashi gelou, fitando seus olhos. Aquela noite na sacada, você fez parecer que o parapeito foi cortado com uma espada fractal? Moashi pegou seu braço com força, olhando ao redor. Não devíamos falar sobre isso aqui. Pai das tempestades, Moashi, disse caladinho, compreendendo a gravidade da situação. Nós somos contratados para proteger o homem. Nosso trabalho é manter Dalinar vivo, respondeu Moashi. E concordo com isso. Ele não parece mal para olhos claros. Raios. Esse reino estaria muito melhor se ele fosse o rei. Não me diga que não concorda. Mas matar o rei? Aqui não, sibilou Moashi entre dentes. Não posso ignorar isso. Pela mão de Nalan. Terei que contar. Você faria isso? Indagou Moashi. Você se voltaria contra um membro da Ponte 4? Seus olhares se enfrentaram. Caladinho virou o rosto. Danação. Não, não vou. Pelo menos não se você concordar em parar. Pode odiar o rei, mas não pode simplesmente tentar. Você sabe. E o que devo fazer então? Perguntou Moashi em voz baixa. Estava bem perto de Caladinho. Que tipo de justiça um homem como eu pode exercer sobre um rei, Caladinho? Diga. Isso não pode estar acontecendo. Vou parar por enquanto, disse Moashi. Se você concordar em conhecer uma pessoa. Quem? Indagou Caladinho, voltando a encará-lo. Esse plano não foi ideia minha. Tem outros envolvidos. Eu só precisava lhes jogar uma corda. Quero que você converse com eles. Moashi. Ouça o que eles têm a dizer, insistiu Moashi, apertando com mais força o braço de Caladinho. Só ouça, Cal. Só isso. Se não concordar com o que eles disserem, eu desisto. Por favor. Promete não tentar mais nada contra o rei até que essa reunião aconteça? Pela honra dos meus avós. Caladinho suspirou, mas assentiu. Tudo bem. Moashi relaxou visivelmente. Ele assentiu, pegando sua espada falsa. Então correu de volta para praticar mais com a espada fractal. Caladinho suspirou, voltando-se para pegar sua espada, e deu de cara com um cio flutuando atrás dele. Seus olhos minúsculos estavam regalados, as mãos formando punhos junto ao corpo. O que você acabou de fazer? Só ouvi a última parte. Moashi estava envolvido, sussurrou Caladinho. Preciso ver no que vai dar, Sil. Se alguém está tentando matar o rei, é meu trabalho investigar. Ah, ela franziu o senho. Eu senti uma coisa. Uma outra coisa. Ela balançou a cabeça. Caladinho, isso é perigoso. Devíamos procurar Dalinar. Prometi a Moashi, disse ele se ajoelhando, desamarrando as botas e removendo as meias. Não posso falar com Dalinar até saber mais. Sil o seguiu como uma fita de luz quando ele pegou a falsa espada fractal
e caminhou pela areia da área de treinamento. A areia estava fria sob seus pés descalços. Queria senti-la. Galadin assumiu a postura do vento e praticou alguns dos movimentos que Ives lhe ensinara. Ali perto, um grupo de olhos claros cutucavam uns aos outros olhando na sua direção. Um deles disse algo baixinho que fez os outros rirem, embora vários continuassem de senho franzido. A imagem de olhos escuros com uma espada fractal, mesmo que falsa, não era algo que achassem divertido. É meu direito, pensou Kaladin, golpeando, ignorando-os. Eu derrotei um fractário. Aqui é meu lugar. Por que os olhos escuros não eram encorajados a treinar daquele jeito? Os olhos escuros, na história que haviam conquistado para fractais, eram louvados em canções e lendas. Evode Marcador, Lanacim, Raninor dos Campos. Esses homens eram reverenciados. Mas os olhos escuros da atualidade, bem, eles eram ensinados a não sonhar além de suas posições, senão... Mas qual era o propósito da Igreja Vorin? Dos fervorosos, das vocações e das artes? A aperfeiçoar a si mesmo, ser melhor. Porque homens como ele não deveriam sonhar grandes sonhos. Nada parecia se encaixar. A sociedade e a religião simplesmente se contradiziam. Os soldados eram glorificados nos salões tranquilinos. Mas, sem fazendeiros, soldados não comeriam. Então, ser um fazendeiro provavelmente era bom também. Aperfeiçoe a si mesmo tendo uma vocação na vida. Mas não seja ambicioso demais, ou vamos prendê-lo. Não se vingue do rei por ordenar a morte dos seus avós. Mas vingue-se dos partindianos por ordenar a morte de alguém que você nunca conheceu. Kaladin parou o treino, suado, mas insatisfeito. Não deveria se sentir assim ao lutar ou treinar. Deveria se sentir em união com sua arma, sem todos aqueles problemas na cabeça. Sil, você é um espleno de honra, disse ele, tentando um golpe com uma espada. Isso significa que pode me dizer a coisa certa a fazer? Com certeza, respondeu ela, flutuando dali perto na forma de uma jovem, as pernas balançando de uma borda invisível. Ela não estava zunindo ao redor dele na forma de uma fita, como frequentemente fazia enquanto ele treinava. É errado que Moash tente matar o rei? Mas é claro. Por quê? Porque matar é errado. E os parchindianos que eu matei? Já falamos sobre isso. Foi necessário. E se um deles fosse um manipulador de fluxos, com o seu próprio espleno de honra? Parchindianos não podem se tornar manipuladores de fluxo. Só imagine, pediu Kaladin, grunhindo enquanto tentava outro golpe. Não estava acertando. Imagino que a esta altura os parchindianos só querem sobreviver. Raios. Aqueles envolvidos na morte de Gavilar já podem estar mortos. Seus líderes foram executados em Letikar, afinal de contas. Então me diga, se eu for atacado por um parchindiano comum, que esteja apenas protegendo seu povo, o que o espleno de honra dele diria? Que ele está fazendo a coisa certa? Sil murchou. Ela detestava perguntas como aquela. Não importa. Você disse que não vai mais matar os parchindianos. E Amaran? Posso matá-lo? Isso é justiça? Perguntou Sil. De certa forma. É diferente. O quê? Questionou Kaladin, golpeando. Raios. Por que não conseguia fazer aquela arma estúpida ir para o lugar certo? Por causa de como você fica, disse em voz baixa. Pensar nele muda você, deforma você. Você deveria proteger, Kaladin, não matar. É preciso matar para proteger, respondeu ele em tom ríspido. Raios, você está começando a soar como meu pai. Ele tentou mais algumas posturas, até que finalmente Ivy se aproximou e lhe deu algumas instruções. Ela riu de sua frustração quando ele segurou a espada errada outra vez. Esperava aprender em um único dia? Ele meio que esperava, sim. Conhecia a lança. Havia treinado duro por muito tempo.
Pensou que talvez tudo aquilo ali apenas funcionasse. Não funcionou. Ele continuou tentando mesmo assim, seguindo as instruções, chutando areia fria, se misturando com os olhos caras que treinavam e praticavam suas próprias posturas. Em dado momento, Zahel passou por ele. Continue, disse o homem, sem sequer inspecionar as posturas de Kaladin. Tive a impressão de que você ia me treinar pessoalmente, gritou Kaladin atrás dele. Trabalho demais, gritou Zahel de volta, pegando de um cantil de um embrulho atrás de um dos pilares. Outro fervoroso havia empilhado suas pedras coloridas ali, o que fez Zahel fechar a cara. Kaladin correu até ele. Eu vi Dalinar Kholin, desarmado e sem armadura, pegar uma espada fractal no ar com as palmas das mãos. Zahel grunhiu. O velho Dalinar conseguiu realizar uma palma final, foi? Bom para ele. Você pode me ensinar? É uma manobra estúpida, disse Zahel. Quando funciona, é só porque a maioria dos fractários aprende a brandir suas armas com menos força do que usaria uma espada comum. E não costuma funcionar. Geralmente falha, e aí você morre. É melhor concentrar seu tempo praticando coisas que vão realmente ajudá-lo. Kaladin assentiu. Você não vai insistir? Perguntou Zahel. Foi um bom argumento. Lógica firme de soldado. Faz sentido. Talvez haja esperança para você, afinal de contas. Zahel tomou um gole do seu cantil. Agora vamos voltar ao treinamento.